Palavras que respiram. Before the coffee gets cold. Toshikazu Kawaguchi. Antes que o café esfrie. Se fosse possível viajar no tempo, quem você gostaria de encontrar? Mãe e filha. Quando aparece em um haiku, a cigarra Higurashi é um termo que denota a estação do ano e é associado ao outono. Assim, a menção à palavra Higurashi evoca uma imagem da cigarra estridulando ao fim do verão. Na realidade, o som do inseto pode ser ouvido no começo do verão. Mas por algum motivo, enquanto os sons das cigarras Abura e Mimi evocam imagens do sol forte, de meados do verão e dos dias escaldantes, a canção da Higurashi desperta imagens da noitinha e do fim do verão. Quando o sol começa a se pôr, quando há o crepúsculo, o kana-kana-kana da Higurashi provoca uma melancolia que faz com que a pessoa queira voltar para casa. Na cidade mal se escuta o estridular da Higurashi. Isso acontece porque, diferentemente das cigarras Abura e Mimi, a Higurashi gosta de locais sombreados, como as copas de uma floresta ou um bosque de ciprestes fora da luz solar. Porém, bem perto do nosso café, habitava uma única cigarra Higurashi. Quando começava a anoitecer, ouvia-se um kana-kana-kana contínuo, fraco e fugaz vindo das redondezas. Às vezes era possível escutá-lo até mesmo de dentro do café, mas como ele se situava num subsolo, era preciso se esforçar para ouvi-lo, de tão fraco que era o ruído. Era uma dessas noitinhas de agosto. Lá fora a cigarra Abura estridulava ruidosamente gri-gri-gri. O serviço meteorológico informara que aquele dia tinha sido o mais quente do ano. No entanto, dentro do café, apesar de não haver ar-condicionado, estava fresco. Kazu lia o e-mail que Irai enviará para o celular de Nagari. Já faz 2 semanas que voltei para o Takakura. Tenho tantas coisas novas para aprender. É tão difícil que todos os dias bate uma vontade danada de chorar. Puxa, está sendo bem desafiador para ela. Kotaki e Nagari estavam ouvindo Kazu. Como Kazu e quem não tinha um celular, era o aparelho de Nagari que recebia todos os e-mails enviados para o café. Kazu não tinha porque não era muito boa em manter relações interpessoais e enxergava os telefones e os demais meios de comunicação como um mero incômodo. Quem não tinha porque havia cancelado a linha ao se casar. Basta um celular para 2 pessoas casadas, dizia. Em contrapartida, Irai tinha 3 celulares, cada um com um propósito específico, um para os clientes, um para os amigos e um para a família. No da família, ela salvara apenas o telefone residencial de sua família e o número de sua irmã Komi. Embora ninguém do café soubesse, agora Irai havia acrescentado 2 contatos ao telefone da família, o café e o celular de Nagari. Kazu seguiu lendo o e-mail. As coisas continuam um pouco esquisitas com os meus pais, mas acho que foi melhor voltar. Penso que se a morte de Komi causou tristeza tanto para mim quanto para eles, então a tristeza seria o único legado deixado por ela. É por isso que eu quero ter uma vida que crie um legado maravilhoso para a vida de Komi. Aposto que vocês nunca imaginaram que eu poderia me tornar uma pessoa tão séria. Então, enfim, estou bem e feliz, dentro do possível. Se puderem, venham me visitar. Apesar de já ter acontecido neste ano, recomendo demais o Festival do Tanabata. Mandei lembranças a todos, por favor. Yaeko Irai Nagari, de braços cruzados, escutava da entrada da cozinha e semicerrou os olhos ainda mais do que o normal. Provavelmente estava sorrindo. Era sempre difícil saber quando ele estava sorrindo. Ah, que maravilha! Exclamou Kotaki, exultante. Devia ser seu intervalo entre os turnos de trabalho, pois vestia o uniforme de enfermeira. Ei, vejam só a foto! Disse Kazu, mostrando a Kotaki a imagem anexada ao e-mail. Kotaki segurou o telefone para poder ver melhor. Nossa, parece que ela se adaptou bem, com certeza. Festejou, um pouco surpresa. Não é? Concordou Kazu, sorrindo. Na foto, Irai estava na frente do hotel. O cabelo preso num coque e com um kimono rosa que indicava sua posição de gerente e proprietária do Takakura. Ela parece feliz. Sem dúvida. Irai estava sorrindo como se não tivesse nenhuma preocupação. Havia escrito que as coisas ainda estavam esquisitas entre ela e os pais, mas ao lado dela, encontravam-se Yazu, o pai, e Michiko, mãe. Komi também deve estar, murmurou Nagari, vendo a foto mais de trás. Com certeza ela também está feliz. Pois é, com certeza. Concordou Kotaki, olhando a foto.
Kazuo atrás dela também fez que sim. Ela não estava mais com o jeito frio que assumia ao conduzir o ritual de volta ao passado. Havia ternura e bondade em seu rosto. Aliás, disse Kotaki enquanto devolvia o celular a Kazuo. Virou-se hesitante, olhou para onde a mulher de vestido estava sentada. O que ela está fazendo ali? Não era para a mulher de vestido que ela estava olhando, mas para Fumiko Kyokawa, sentada na cadeira oposta. Tinha sido Fumiko que voltará no tempo no café na última primavera. Apesar de normalmente personificar a mulher moderna e independente que trabalha fora, hoje ela devia estar de folga, pois vestia uma camiseta preta de mangas 3/4 e uma legging branca. Estava calçando sandálias de corda. Fumiko não demonstrara o mínimo interesse pelo e-mail de Irai. Em vez disso, ficou apenas encarando o rosto da mulher de vestido. Era um mistério que ela queria. Kazuo não fazia ideia. Também não sei. Foi tudo que Kazuo conseguiu responder. Desde a primavera que de tempos em tempos, Fumiko aparecia no café. E sentava-se na frente da mulher de vestido. De repente Fumiko olhou para Kazuo. Por favor. Chamou ela. Sim. Estou incomodada com uma coisa. O que foi? Sobre essa história toda de viajar no tempo, é possível ir para o futuro também? Para o futuro? Sim, para o futuro. A pergunta de Fumiko despertou não só a curiosidade de Kotaki, mas também a frieza de Kazuo. Pois é, eu também gostaria de saber. Pois é, né? Concordou Fumiko. Voltar para o passado e ir para o futuro são duas maneiras diferentes de viajar no tempo. Então eu queria saber se é possível. Prosseguiu Fumiko. Kotaki fez que sim, concordando. Então, é mesmo possível? Perguntou Fumiko com os olhos cheios de expectativa e de curiosidade. Sim, claro que a pessoa pode ir para o futuro. Respondeu Kazuo sem rodeios. Sério? Questionou Fumiko. De tão empolgada, ela acabou esbarrando na mesa e derramando o café da mulher de vestido. A mulher contraiu as sobrancelhas e Fumiko, em pânico, enxugou o café com um guardanapo. Não queria ser amaldiçoada. Uau! Exclamou Kotaki. Kazuo observou a reação das duas. Mas ninguém vai. Acrescentou ela com frieza. Estranhou Fumiko, surpresa. E por que diabos não vão? Perguntou ela, aproximando-se de Kazuo. Certamente não seria ela a única pessoa a achar interessante a ideia de viajar para o futuro. Era isso que queria ter dito. Kotaki também queria saber por que ninguém fazia isso. Seus olhos se arregalaram, e ela encarou Kazuo atentamente. Kazuo olhou para Nagari e depois para Fumiko. Bem, é o seguinte. Caso você deseje ir para o futuro, quantos anos vai querer avançar? Apesar de a pergunta parecer espontânea, pelo jeito Fumiko já havia pensado nisso. 3 anos. Respondeu de imediato, como se estivesse esperando que alguém lhe perguntasse aquilo, e seu rosto corou um pouco. Quer encontrar seu namorado, né? Perguntou Kazuo, aparentemente indiferente. Bem, e se eu quiser? Fumiko projetou o queixo para frente como que para se defender, mas o rosto corou mais ainda. Naquele momento Nagari interrompeu. Não precisa ficar envergonhada. Não é isso. Replicou ela. Mas Nagari tinha cutucado uma ferida, e ele e Kotaki se entreolharam sorrindo. Kazuo não estava nem um pouco a fim de brincar. Encarava Fumiko com sua expressão impassível de sempre. Fumiko percebeu sua seriedade. É ou não é possível? Insistiu ela baixinho. É sim, não é uma questão de ser possível ou não. Prosseguiu Kazuo em um tom monótono. Mas... como você pode saber que ele vai vir para o café daqui a 3 anos? Fumiko parecia não ter compreendido a pergunta. Não entendeu? Perguntou Kazuo a Fumiko, como se estivesse fazendo um interrogatório. Ah! Disse Fumiko quando a ficha finalmente caiu. Mesmo que ela se transportasse para daqui a 3 anos, como poderia ter certeza de que Goro estaria no café? É essa a questão. O que aconteceu no passado já aconteceu. Você pode especificar o momento e voltar para ele. Entretanto, o futuro é completamente desconhecido.
exclamou Kotaki batendo palmas, como se estivesse em um programa de perguntas e respostas. É claro que você pode se transportar para o dia que quiser, mas não é possível saber se a pessoa que você quer ver estará lá. Julgando pela expressão de indiferença de Kazu, muita gente já devia ter se perguntado a mesma coisa. Então, a não ser que você esteja esperando um milagre, se escolher um horário no futuro e se transportar para ele, e é claro, também só pelo mesmo tempinho antes de o café esfriar, as chances de encontrar a pessoa que você quer encontrar são ínfimas. Acrescentou Nagari, como se explicasse isso o tempo inteiro. E logo concluiu encarando Fumiko como quem pergunta entende o que estou dizendo. Então seria perda de tempo fazer isso? Murmurou Fumiko, aceitando. Exatamente. Entendi. Considerando sua motivação aparentemente superficial, Fumiko deveria ter ficado até mais envergonhada. Porém estava tão impressionada com a perfeição das regras que a ideia de questionar a resposta de Kazu nem passou pela sua cabeça. Ela não disse nada, mas pensou, quando a pessoa volta para o passado, não dá para mudar o presente. E ir para o futuro é perda de tempo. Que conveniente. Agora eu entendo por que a matéria daquela revista descreveu a viagem no tempo do café como inútil. No entanto, Fumiko não evitaria a vergonha com tanta facilidade assim. Não mesmo. Nagari semicerrou ainda mais os olhos, curioso. E o que queria fazer? Conferir se vocês dois vão estar casados? Provocou ele. Nada disso. Na mosca. Não, falei que não era isso. Argue. Quanto mais Fumiko negava, mais se encrencava. Porém, infelizmente para Fumiko, ela não poderia viajar para o futuro. Havia mais uma regra irritante que impedia isso. Quem já tivesse se sentado na cadeira para viajar no tempo não poderia fazer isso de novo. Cada um tinha apenas uma única oportunidade. Mas não seria nada fácil contar isso para Fumiko, pensou Kazu, enquanto a observava bater papo alegremente. Não porque Kazu estimasse Fumiko, mas porque ela exigiria uma explicação sensata para a regra. E eu não quero ter esse trabalho, pensou Kazu simplesmente. Jin-don. Olá, seja bem-vindo. Era Fusagi. Ele estava de camisa polo azul marinho, calça bege e sandália seta. Trazia uma bolsa pendurada no ombro. Era o dia mais quente do ano. Na mão não havia um lenço, mas uma toalhinha branca que ele usava para enxugar o suor. Fusagi! Exclamou Nagari em vez de pronunciar o tradicional cumprimento olá. Seja bem-vindo. Inicialmente Fusagi pareceu um pouco confuso, mas depois assentiu como resposta e foi se sentar na sua cadeira de sempre, a mesa mais próxima da entrada. Kotaki, de mãos nas costas, aproximou-se dele. Olá, querido. Disse ela sorrindo. Ela não o chamava mais de Fusagi como sempre fizera. Desculpe, mas eu conheço a senhora? Sou sua esposa, meu amor. Esposa? Minha esposa? Isso. É uma piada, não é? Não, sou mesmo sua esposa. Sem hesitar, sentou-se na cadeira de frente para ele. Não sabendo ao certo como reagir à desconhecida se comportando daquela maneira familiar, Fusagi pareceu estar em apuros. Prefiro que não tome a liberdade de se sentar aí. Não tem problema nenhum eu me sentar aqui, sou sua esposa. Para mim tem. Eu não conheço a senhora. Bem, então vai ter que me conhecer, e vamos começar agora mesmo. O que diabos quer dizer com isso? Bem, acho que é um pedido de casamento, não? Enquanto Fusagi olhava, boquiaberto, a mulher ali na sua frente, Kotaki sorria. Visivelmente amolado, ele buscou ajuda em Kazu, que se aproximara para lhe servir um copo d'água. Poderia fazer alguma coisa com essa senhora? Um desconhecido que desse uma rápida olhada veria um casal de bom humor. Porém, prestando mais atenção a Fusagi, seria possível perceber o semblante de um homem incomodado. Ele parece estar um pouco chateado. Observou Kazu, apoiando-o com um sorriso. Será? Paciência. Talvez seja melhor parar por aí hoje, não? Disse Nagari de trás do balcão, tentando salvar Fusagi. Em várias ocasiões, conversas como aquela tinham acontecido entre o casal. Alguns dias, quando Kotaki contava a Fusagi que era sua esposa, ele se recusava a acreditar. Porém, estranhamente, em outros dias era diferente. Algumas vezes, ele dizia, é?
É mesmo, e aceitava. Apenas 2 dias atrás ela havia se sentado de frente para ele, e os dois tinham tido uma conversa aparentemente agradável. Durante essas conversas, falavam principalmente sobre as lembranças de suas viagens. Fusagi gostava de lhe contar que tinha viajado para tal lugar, falando dos locais que havia visitado. Sorrindo, ela o olhava e acrescentava, eu também já estive lá, e os dois ficavam absortos no papo. Kotaki tinha passado a gostar dessas interações casuais. Acho que sim. Em casa, eu recomeço a conversa. Disse ela e voltou para o banco ao balcão, resignada com o fato de ter que por hora dar um tempo. Mas no geral, você parece feliz com o andar da carruagem. Observou Nagari. Creio que sim. Apesar da temperatura amena do café, Fusagi continuou enxugando o suor que se acumulava em seu rosto. Um café, por favor. Pediu ele enquanto tirava a revista de viagem de sua bolsa a tiracolo e a abria na mesa. É pra já. Disse Kazu sorrindo e entrou na cozinha. Mais uma vez Fumiko pôs-se a examinar a mulher de vestido. Kotaki estava inclinada para a frente, apoiando as bochechas nas mãos e encarando Fusagi, que folheava a revista sem perceber que estava sendo observado. Nagari, ainda observando o casal, começou a moer café com um moedor de aparência antiga. A mulher de vestido, como sempre, lia seu romance. Enquanto o aroma do café recém-moído tomava conta do ambiente, Kei saiu do cômodo dos fundos. Nagari estacou ao encontrá-la. Minha nossa! Exclamou Kotaki ao ver a pele de Kei. Ela estava pálida demais, quase com um tom azulado, e andava como se fosse desmaiar. Você está bem? Perguntou Nagari de maneira brusca, claramente horrorizado, pois o rosto também havia empalidecido completamente. Ei, minha querida, acho melhor você ficar de repouso hoje. Disse Kazu da cozinha. Não, estou bem, estou bem. Garantiu Kei, fazendo o que podia para disfarçar, mas sem conseguir esconder o quanto estava mal. Você não parece estar se sentindo nada bem hoje. Disse Kotaki, levantando-se do banco ao balcão e avaliando o estado de Kei. Deveria estar descansando, não acha? Mas Kei balançou a cabeça. Não, eu estou bem, é sério. Insistiu ela, fazendo o sinal da paz com os dedos. Mas era óbvio que ela não estava. Kei tinha o coração fraco de nascença. Os médicos diziam para ela de jeito nenhum realizar atividade física intensa, então não participará de coisas como eventos esportivos quando era estudante. No entanto, ela era naturalmente sociável e independente. Especialista em aproveitar a vida. Era o talento de Kei viver alegremente, como diria Irai. Se não posso fazer exercícios intensos, tudo bem. É só não fazer exercícios intensos. Assim ela pensava. Em vez de não comparecer às corridas dos eventos escolares, ela pedia a um dos garotos para empurrá-la numa cadeira de rodas. É claro que eles nunca ganhariam, mas se esforçavam ao máximo e sempre pareciam ficar bastante decepcionados quando perdiam. Nas aulas de dança fazia movimentos lentos, contrastando completamente com os rodopios e os requebrados dos demais. Fazer as coisas de uma maneira diferente dos outros normalmente antagoniza aqueles que gostam de assegurar que não há alguém indo contra a maré. Mas ninguém jamais pensava assim de Kei. Ela sempre fazia amizade com todo mundo. Era esse o efeito que ela causava nos outros. Porém, independentemente da sua força de vontade ou do seu caráter, o coração de Kei parecia fraquejar com frequência. Apesar de nunca ser por períodos longos, muitas vezes Kei parava de frequentar o colégio e era hospitalizada para ser tratada. Foi no hospital, inclusive, que ela conheceu Nagari. Tinha 17 anos e estava no 2º ano do ensino médio. No hospital ficava confinada à cama, então sua alegria eram as conversas com quem a visitava e com as enfermeiras que entravam no quarto. Ela também gostava de ficar olhando o mundo lá fora pela janela. Um dia, enquanto fazia isso, viu no jardim do hospital um homem com ataduras dos pés à cabeça. Não conseguiu tirar os olhos dele. Não apenas ele estava completamente enfaixado, mas era muito maior do que todas as outras pessoas. Quando uma adolescente passava na sua frente, parecia minúscula. Talvez fosse rude, mas Kei o chamava de Homem-Múmia e era capaz de passar o dia inteiro o observando sem se entediar. Uma enfermeira lhe contou que o Homem-Múmia tinha sido hospitalizado após um acidente de trânsito.
Ele estava atravessando a rua num cruzamento quando houve uma batida leve entre um carro e um caminhão bem na frente dele. Escapou da colisão por pura sorte, contudo, a lateral do caminhão o arrastou por cerca de 20 metros e o arremessou na vitrine de uma loja. Mas a batida em si não foi grave, e as pessoas do carro nem se machucaram. O caminhão, no entanto, subiu meio fio e tombou. Nenhum pedestre se feriu. Se aquilo tivesse acontecido com alguém de estatura normal, a pessoa teria morrido na hora, mas o homenzarrão logo se levantou como se nada tivesse acontecido. É claro que isso estava longe de ser a verdade, pois ele estava todo ensanguentado. Porém, apesar de seu estado, cambaleou até o caminhão capotado e perguntou: "Você está bem?" Havia gasolina pingando do veículo. O motorista estava inconsciente. O grandalhão tirou o motorista do volante e, enquanto o carregava sem esforço no ombro, gritou para um dos espectadores: "Chame uma ambulância." Quando a ambulância chegou, ela também levou o grandalhão. Ele estava sangrando muito de todos os cortes e arranhões, mas não tinha quebrado um osso sequer. Após ouvir a história do Homem-Múmia, Kay ficou ainda mais intrigada. Logo essa curiosidade virou a maior paixonite. Ele se tornou o primeiro amor dela. Um dia, impulsivamente, foi conhecê-lo. Quando parou na sua frente, ele era ainda maior do que ela imaginara. Era como se estivesse na frente de um armário. "Acho que você é o homem com quem eu quero me casar", declarou ela sem rodeios e sem vergonha. Falou isso de maneira clara e direta para o Homem-Múmia. Foram as primeiras palavras que disse a ele. O Homem-Múmia olhou e por um tempo não disse nada. Em seguida, ele deu uma resposta pragmática, mas não completamente negativa. "Se fizer isso mesmo, você vai trabalhar num café." E foi assim que o namoro de 3 anos deles começou. Depois, quando Kay tinha 20 anos e Nagari, 23, eles assinaram os papéis e se tornaram marido e mulher. Kay foi para trás do balcão e começou a enxugar e guardar a louça, como sempre fazia. Era possível ouvir o sifão dando início ao seu gorgolejar na cozinha. Kotaki, preocupada, começou a olhar Kay. Mas Kazuo entrou na cozinha e Nagari voltou a moer os grãos de café. Por algum motivo totalmente desconhecido, a mulher de vestido não tirava os olhos de Kay. "Ah!" exclamou Kotaki um pouco antes de todos ouvirem o som de vidro quebrando. Um copo tinha caído da mão de Kay. "Querida, você está bem?" Kazuo, normalmente tão calma e serena sob quaisquer circunstâncias, foi correndo até ela em pânico. "Desculpa", pediu Kay, começando a juntar os cacos de vidro. "Pode deixar, minha querida, eu limpo", respondeu Kazuo enquanto endireitava Kay, que estava começando a perder força nos joelhos. Nagari não disse nada e só fez observar. Era a primeira vez que Kotaki via Kay em um estado mais sério. Como era enfermeira, ela lidava com doentes o tempo inteiro. No entanto, ver sua amiga tão mal a abalou a ponto de seu rosto empalidecer. "Oh, meu amor", murmurou ela. "Está tudo bem?" perguntou Fumiko. Naturalmente, a situação também chamou a atenção de Fusagi, que levantou a cabeça. "Me desculpem", pediu Kay. "Penso que Kay deveria ir para o hospital", aconselhou Kotaki. "Não, eu vou ficar bem, sério." "Acho mesmo que..." Kay balançou a cabeça com teimosia. Entretanto, o peito ofegava demais. Seu estado parecia pior do que ela imaginava. Nagari não disse nada. Entristecido, ele apenas continuou encarando a esposa. Kay respirou fundo. "É melhor eu me deitar", disse ela, cambaleando para o cômodo dos fundos. Pela expressão de Nagari, ela percebera que o marido estava seriamente preocupado com o estado dela. "Kazuo, tome conta do café, por favor", pediu Nagari enquanto a acompanhava. "Pode deixar", respondeu Kazuo, parada como se estivesse pensando em outra coisa. "Um café, por favor." "Ah, desculpe." Era óbvio que Fusagi havia notado o ocorrido e esperado para fazer seu pedido. Suas palavras fizeram Kazuo voltar à realidade. Ela estava tão concentrada em Kay que não tinha servido o café de Fusagi. O dia chegou ao fim com aquele clima pesado no ar. Desde que engravidara, sempre que tinha algum tempo livre, Kay conversava com o bebê. Com 4 semanas de gestação, ainda era cedo demais para já considerar que era um bebê, mas isso não a impedia. Pela manhã, iniciava com bom dia, e chamando Nagari de papai, começava a falar sobre coisas da vida. Suas conversas imaginárias com o bebê eram a melhor parte do seu dia. "Está vendo? Aquele ali é o seu papai." "O meu papai? Sou."
Ele é imenso. Pois é, mas não é apenas o corpo que é grande. O coração dele é gigantesco também. Ele é um papai muito carinhoso e amoroso. Que bom! Não vejo a hora de ver vocês. Papai e mamãe também não veem a hora de te ver, meu amor. Assim eram as conversas em que, obviamente, Kay fazia os dois papéis. Porém, a triste realidade era que o estado de Kay estava piorando à medida que a gravidez avançava. Com 5 semanas no interior do útero, forma-se o saco gestacional, onde se encontra o embrião de 1 ou 2 milímetros. É então que o batimento cardíaco do bebê passa a ser detectável. A partir desse momento, os órgãos começam a se formar com rapidez. Os olhos, os ouvidos e a boca se desenvolvem. O estômago, os intestinos, os pulmões, o pâncreas, os neurônios e a aorta se formam. As mãos e os pés começam a se projetar. Todo esse início do desenvolvimento fetal estava afetando a saúde de Kay. Ela também estava sentindo ondas de calor e ao mesmo tempo parecia febril. Os hormônios que seu corpo precisava produzir para formar a placenta a deixavam letárgica e sujeita a fluxos repentinos de sonolência. A gravidez afetava seu humor, que variava de um extremo a outro. Experimentava períodos de ansiedade, efêmeros ataques de raiva e depois se sentia deprimida. Algumas vezes os alimentos pareciam ter um gosto diferente do normal. Apesar disso, jamais reclamou. Acostumada às estadias no hospital desde criança, aguentava firme os incômodos físicos. Porém, nos últimos dias, seu estado havia rapidamente piorado. 2 dias antes, Nagari aproveitará-se de um breve momento a sós com o médico para pedir mais informações. Confidenciou-lhe o doutor, sendo bem sincero, talvez o coração da sua esposa não consiga aguentar o parto. Os enjoos matinais começam a partir da 6ª semana. Se algum desses episódios for mais forte, terá que ser hospitalizada. Se escolher ter o bebê, ela precisará entender que a possibilidade de ambos sobreviverem é muito baixa. Mesmo que sobrevivam ao nascimento, o coração dela ficará tremendamente prejudicado. Sua esposa precisa entender que isso vai diminuir a expectativa de vida dela. E acrescentou, normalmente os procedimentos de interrupção da gravidez são realizados entre 6 e 12 semanas. Diante do quadro da sua esposa, caso ela decida interromper a gestação, o procedimento deve ser feito o mais rápido possível. Ao voltar para casa, Nagari confrontou Kay, contando-lhe tudo que o médico dissera. Logo que ele parou de falar, ela simplesmente fez que sim. Eu sei. Eu limpo. Disse Kay, e nada mais. Depois de fechar o café, Nagari se sentou sozinho ao balcão. O estabelecimento estava iluminado apenas pelas luminárias de parede. No balcão, vários grãos de origami enfileirados que Nagari fizera com guardanapos de papel. O único barulho que se escutava era o tic-tac dos relógios de parede. As únicas coisas que se moviam eram as mãos de Nagari. Dindon, apesar do som da campainha, Nagari não reagiu. Ele apenas pôs em cima do balcão, junto com os outros, o grão de papel que tinha acabado de dobrar. Kotaki entrou no café. Resolveu dar uma passada lá, antes de voltar do trabalho para casa, por estar preocupada com Kay. Nagari, que encarava os grãos no balcão, cumprimentou-a sutilmente. Kotaki parou na porta. Como ela está? Perguntou. Kotaki sabia da gravidez desde o início, mas nunca imaginara que o estado de Kay se deterioraria com tanta rapidez. Parecia tão preocupada quanto estava mais cedo. Nagari não respondeu de imediato. Pegou um único guardanapo e começou a dobrá-lo. Aguentando. Disse ele. Kotaki se sentou ao balcão, deixando um banco entre os dois. Nagari coçou a ponta do nariz. Perdão por ter causado tanta preocupação. Disse ele balançando a cabeça como se estivesse se desculpando e olhou para ela. Não precisa se preocupar com isso, mas ela não deveria estar no hospital? Eu falei para ela ir, mas ela não quer me ouvir. Sim, mas... Nagari acabou de dobrar outro grão e o encarou. Eu era contra ela engravidar. Murmurou ele com a voz fraca. Se o café não fosse tão pequeno e silencioso, Kotaki não o teria escutado. Mas não tem nada que a faça mudar de ideia. Completou, encarando Kotaki com um pequeno sorriso e depois olhando para baixo. Nagari dissera a Kay que era contra eles terem o bebê, mas não conseguiu fazer mais do que isso. Ele não conseguia dizer não tenha o bebê, nem quero que tenha o bebê. Ele não conseguia escolher entre os dois, não conseguia escolher entre Kay e o bebê. Kotaki não sabia o que dizer. Então olhou para o ventilador de teto que girava devagar. É duro mesmo.
concordou ela. Kazu saiu do cômodo dos fundos. Kazu, sussurrou Kotaki. Mas Kazu evitou o olhar dela e encarou Nagari. Ela não estava com aquele seu típico jeito inexpressivo, parecia triste e abatida. Como ela está? Perguntou Nagari. Kazu olhou para o cômodo dos fundos. Nagari acompanhou seu olhar e viu Kei se aproximando bem lentamente. A pele ainda estava pálida, e ela estava andando um pouco sem firmeza, contudo, parecia mais no controle. Kei foi para trás do balcão e parou na frente de Nagari, encarando-o, mas ele não a olhou. Em vez disso, fitou os grãos de papel no balcão. Como nem Nagari nem Kei disseram nada, o silêncio entre eles foi ficando cada vez mais constrangedor. Kotaki se sentia incapaz de se mexer. Kazu foi para a cozinha e começou a preparar café. Pôs o filtro no funil e despejou a água quente da chaleira no globo de vidro. Como o silêncio imperava, era fácil saber o que estava fazendo, mesmo sem ninguém vê-la. Logo o conteúdo começou a ferver, e ouviu-se o borbulhar da água quente subindo pelo funil. Após alguns minutos, um aroma de café fresco espalhou-se. Como se tivesse sido despertado pelo aroma, Nagari olhou para cima. Me desculpe, Nagari, murmurou Kei. Pelo quê? Perguntou ele, encarando os grãos. Irei ao hospital amanhã. Preciso ser internada, disse Kei, falando cada palavra como se estivesse tentando aceitar algo com o qual ainda lutava. Para ser sincera, creio que depois que eu der entrada no hospital, nunca mais voltarei para casa. É uma decisão que eu não estava conseguindo tomar. Entendi. Nagari cerrou os punhos com força. Kei ergueu o queixo, e seus olhos grandes e redondos ficaram encarando o nada. Mas pelo jeito eu não posso continuar assim, disse ela, com os olhos se enchendo de lágrimas. Nagari escutava em silêncio. Meu corpo não aguenta tanta coisa. Kei pôs as mãos na barriga, que ainda não tinha se expandido nem 1 centímetro. Parece que ter este bebê vai me custar tudo, disse com um sorriso de compreensão. Ela demonstrava entender o próprio corpo melhor do que ninguém. É por isso que... Nagari a olhou com seus olhos puxados. Tudo bem. Para o hospital. Ele não conseguiu externar mais nada. Meu amor, era a primeira vez que Kotaki via Kei tão chateada assim. Como enfermeira, sabia do verdadeiro risco que Kei corria ao tentar ter um bebê com seu problema cardíaco. O corpo já se fragilizara demais, e ela ainda estava apenas se aproximando da fase dos enjoos matinais. Se tivesse escolhido não ter o bebê, todos a entenderiam, contudo, ela havia decidido ir em frente. Mas eu estou apavorada, murmurou Kei com a voz trêmula. Fico me questionando se meu filhinho, ou minha filhinha será feliz e pergunto, o bebê da mamãe vai se sentir sozinho? Ele vai chorar por causa disso? Talvez eu só consiga te gerar, meu bebê. Você me perdoa? Estou sempre conversando com ele. E aguardava em vão por uma resposta. As lágrimas escorriam pelas bochechas. Eu estou com medo. É assustador pensar que não devo estar aqui para cuidar do bebê, disse ela, olhando diretamente para Nagari. Não sei o que fazer. Quero que ele ou ela seja feliz. Como um desejo tão simples pode ser tão terrivelmente assustador? Questionou ela chorando. Nagari não respondeu. Ele apenas encarou os grãos de papel no balcão. Flap. A mulher de vestido fechou o romance. Ela não o terminara. Havia um marca-páginas branco com uma fita vermelha no meio do livro. Ao ouvir o livro fechar, Kei olhou para ela. A mulher ergueu a vista para Kei e a encarou por um tempo. Ainda com o olhar fixo em Kei, a mulher piscou os olhos devagar, apenas uma vez. Em seguida, levantou-se delicadamente da cadeira. Era como se a piscada tivesse sido para comunicar alguma coisa, mas ela passou por trás de Nagari e Kotaki e entrou no banheiro como se algo a puxasse para lá. A cadeira dela. Aquela cadeira estava vazia. Kei começou a se aproximar dela como se algo a atraísse. Então, ao parar na frente daquela cadeira, a que faz a pessoa viajar no tempo, ela a encarou. Kazu, pode fazer um café para mim, por favor? Pediu Kei com a voz fraca. Ao ouvir o pedido, Kazu pôs a cabeça para fora da cozinha e viu Kei ao lado da cadeira. Não fazia ideia sobre o que Kei estava pensando. Nagari girou o corpo e viu as costas de Kei. Ah, pera lá. Não está mesmo pensando nisso, né?
Kazu viu que a mulher de vestido não estava mais lá e se lembrou da conversa que tinha acontecido mais cedo. Fumiko Kyokawa havia perguntado se era possível visitar também o futuro. O desejo de Fumiko era simples, queria saber se em 3 anos, Goro teria voltado dos Estados Unidos e se casado com ela. Kazu explicou que era possível ir para o futuro, mas que ninguém fazia isso porque não adiantava nada. No entanto, era exatamente o que Kei queria fazer. Eu só quero dar uma olhada. Calma. Os Grows. Se eu puder ver só um instante já bastaria. Está mesmo querendo ir para o futuro? Perguntou Nagari, com um tom mais brusco do que o normal. É tudo que eu posso fazer. Mas você nem sabe se podem se encontrar. De que adianta ir para o futuro? E se vocês não conseguirem se encontrar? Eu entendo, mas... Kei olhou nos olhos de Nagari, implorando. Mas Nagari só conseguiu pronunciar uma palavra. Não. Então, virou-se de costas para Kei e se afastou em silêncio. Nagari nunca impedira Kei de fazer nada. Ele respeitava sua personalidade insistente e determinada. Nem argumentou muito contra a decisão dela de arriscar a própria vida para ter um bebê. Porém, a isso ele se opôs. Ele não estava preocupado apenas com a possibilidade de ela não conseguir ter o bebê. Nagari achava que caso ela fosse para o futuro e descobrisse que o menino ou a menina não existia, a força interior que a sustentava seria destruída. Kei estava parada diante da cadeira, fraca, mas desesperada para fazer a viagem. Ela não desistiria de sua decisão. Não arredaria pé de sua posição na frente da cadeira. Preciso que você decida quantos anos no futuro. Disse Kazu de repente. Ela se aproximou e retirou a xícara que a mulher de vestido tinha usado. Quantos anos? E que mês, dia e horário? Perguntou, olhando bem nos seus olhos e fazendo que sim sutilmente. Kazu! Gritou Nagari com toda a autoridade possível. Porém Kazu o ignorou e com sua expressão impassível de sempre disse. Eu vou me lembrar, vou garantir o encontro de vocês. Kazu querida. Kazu estava prometendo que garantiria que o filho ou filha dela estaria no café no horário que ela escolhesse do futuro. Fique tranquila, não precisa se preocupar. Disse ela. Kei a olhou nos olhos e fez que sim sutilmente. Kazu tinha a impressão de que a deterioração da condição de Kei nos últimos dias não tinha sido causada somente pelas mudanças hormonais da gravidez, mas também devido ao estresse da situação toda. Kei não tinha medo de morrer. A ansiedade e a tristeza originavam-se da ideia de que ela não veria a criança crescer. Isso causava um grande aperto no seu coração e minava sua força física. Quanto mais sua força se esvaía, mais sua ansiedade aumentava. Pode-se dizer que a negatividade alimenta a doença. Kazu temia que se Kei continuasse daquele jeito, seu estado seguiria se enfraquecendo à medida que a gravidez progredisse, e talvez nem mãe nem bebê sobrevivessem. Um vislumbre de otimismo reapareceu nos olhos de Kei. Poderei conhecer meu filho ou minha filha. Era uma esperança ínfima. Kei olhou para Nagari sentado ao balcão. Os dois se entreolharam. Ele ficou em silêncio por um instante, mas com um rápido suspiro virou-se. Faça como achar melhor. Disse, virando-se no banco para ficar de costas para ela. Obrigada. Agradeceu para as costas dele. Após ter certeza de que Kei conseguiria se inserir entre a mesa e a cadeira, Kazu pegou a xícara da mulher de vestido e foi para a cozinha. Kei inspirou fundo, sentou-se devagar na cadeira e fechou os olhos. Kotaki estava com as mãos unidas na frente do corpo, como se estivesse em oração, enquanto Nagari fitava silenciosamente os grãos de papel diante dele. Foi a primeira vez que Kei viu Kazu contrariar Nagari. Fora do café, era raro Kazu se sentir à vontade para falar com algum desconhecido. Ela estudava na Universidade de Artes de Tóquio, mas Kei nunca vira com ninguém que pudesse ser descrito como um amigo. Ela era uma pessoa mais para fechada. Quando não estava na universidade, ajudava no café, e após cumprir sua função, ia para o seu apartamento de quarto e sala e trabalhava em seus desenhos. Os desenhos de Kazu eram hiperrealistas. Usando apenas lápis, ela criava imagens que pareciam tão reais quanto fotografias, mas só conseguia desenhar coisas que tinha observado. Seus desenhos nunca retratavam algo imaginário ou inventado. As pessoas não veem e escutam as coisas tão objetivamente quanto se imagina.
As informações visuais e auditivas que entram na nossa mente são distorcidas por experiências, pensamentos, circunstâncias, fantasias, preconceitos, preferências, e também pelo conhecimento, pela consciência e por outros inúmeros processos cerebrais. O esboço de Pablo Picasso de um homem nu, que ele fez aos 8 anos, é impressionante. A pintura que fez aos 14 anos de uma cerimônia de comunhão católica é muito realista. No entanto, posteriormente, após o choque devido ao suicídio do seu melhor amigo, pintou quadros com tons de azul que ficaram conhecidos como seu período azul. Depois, ele conheceu um novo amor e criou as obras coloridas do seu período rosa. Influenciado pelas esculturas africanas, tornou-se parte do movimento cubista. Em seguida, adotou um estilo neoclássico, depois partiu para o surrealismo e terminou pintando os famosos quadros Guernica e Mulher Chorando. Em conjunto, essas obras de arte mostram o mundo visto pelos olhos de Picasso. Elas são o resultado de algo passando pelo filtro que é Picasso. Até o momento, Kazu nunca desejara contestar ou influenciar as opiniões e os comportamentos dos outros, pois seus próprios sentimentos não faziam parte do filtro pelo qual ela interagia com o mundo. Não importava o que acontecesse, ela tentava não influenciar a situação, mantendo-se a uma distância segura. Esse era o lugar de Kazu. Era assim que ela vivia, e era assim que ela tratava todos. Seu jeito frio ao lidar com os clientes que queriam voltar ao passado era sua maneira de dizer: seus motivos para querer voltar ao passado não são da minha conta. Porém, agora era diferente. Tinha feito uma promessa. Estava incentivando Kei a ir para o futuro, e suas ações estavam influenciando diretamente o futuro de Kei. Kei pensou que Kazu devia ter seus próprios motivos para estar se comportando atipicamente, mas eles não eram explícitos. Querida, Kei abriu os olhos ao ouvir a voz de Kazu. Parada ao seu lado, Kazu estava segurando uma bandeja prateada com uma xícara branca e um elegante bule prateado. Você está bem? Estou sim. Kei endireitou a postura, e Kazu pôs em silêncio a xícara de café na frente dela. Quantos anos a partir de agora? Perguntou baixinho, inclinando um pouco a cabeça. Kei pensou por um instante. Eu quero ir para daqui a 10 anos, no dia 27 de agosto. Declarou. Ao ouvir a data, Kazu abriu um sorrisinho. Tudo bem. Respondeu. Era o aniversário de Kei, uma data que nem Nagari nem Kazu esqueceriam. E o horário? Às 15 horas. Respondeu Kei de imediato. Daqui a 10 anos, no dia 27 de agosto, às 15 horas. Sim, por favor. Disse Kei, sorrindo. Kazu assentiu e segurou a alça do bule. Está bem. Seu jeito mais fechado de sempre estava de volta. Kei olhou para Nagari. Até daqui a pouco. Disse ela, soando lúcida. Ele não olhou para trás. Tá bem, combinado. Enquanto Kei e Nagari interagiam, Kazu ergueu o bule e o aproximou da xícara. Tome o café antes que ele esfrie. Sussurrou ela. As palavras ressoaram pelo silencioso café. Kei conseguia sentir a tensão no ambiente. Kazu começou a servir o café. Um fio delgado e preto escorreu do bico do bule, enchendo a xícara aos pouquinhos. Kei não encarava a xícara e sim Kazu. Quando o café chegou ao topo, Kazu notou o olhar dela e sorriu ternamente, como se quisesse dizer: vou garantir o encontro de vocês. A fumacinha subiu da xícara cheia de café. Kei sentiu o corpo espiralar como se fosse aquela fumacinha. Por um breve instante, tornou-se leve como uma nuvem, e tudo ao seu redor começou a fluir como se ela estivesse no meio de um filme em fast forward. Normalmente, Kei reagiria observando o cenário com os olhos brilhantes de uma criança num parque de diversões. Contudo, a cabeça e o humor não estavam lhe permitindo apreciar aquela experiência tão estranha. Nagari havia se oposto àquilo, mas Kazu tinha se prontificado a lhe dar uma chance. Agora, ela estava esperando para conhecer a criança. Entregando-se à tontura cintilante, pensou na própria infância. O pai de Kei, Michinori Matsuzawa, também tinha o coração fraco. Desmaiara no trabalho quando Kei estava no 3º ano do ensino fundamental. A partir disso, ele passou muito tempo nos hospitais e faleceu apenas 1 ano depois. Kei tinha somente 9 anos e era uma menina naturalmente sociável, sempre feliz e sorridente. Porém, ao mesmo tempo conseguia ser sensível e seca. A morte do pai deixará suas emoções sombrias. Kei havia conhecido a morte e a chamava de a caixa muito escura. Quando a pessoa entrava naquela caixa, nunca mais saía.
Seu pai estava preso lá dentro, um lugar onde não se encontrava mais ninguém. Era terrível e solitário. Quando pensava no pai, ficava sem dormir. Aos poucos, o sorriso foi esmorecendo. Já sua mãe, Tomako, reagira à morte do marido da maneira oposta. Ela passava dias sorrindo sem parar. Nunca tinha sido uma pessoa muito animada. Ela e Michinori pareciam um casal comum e sem graça. Tomako chorou no velório, mas, depois, nunca parecia com o rosto infeliz. Sorria muito mais do que antes. Kei não entendia, de jeito nenhum, porque sua mãe estava sempre sorrindo. Perguntou-lhe: por que está tão feliz assim, se o papai morreu? Não está triste? Tomako, que sabia que Kei descrevia a morte como a caixa muito escura, respondeu: bem, se seu pai pudesse ver a gente de sua caixa muito escura, o que acha que ele pensaria? Munida do mais gentil juízo possível acerca do pai de Kei, Tomako estava se esforçando para responder à pergunta da filha da melhor maneira possível. Por que está tão feliz? O seu pai não entrou naquela caixa porque queria. Havia um motivo. Ele precisou partir. Se seu pai pudesse ver o mundo da caixa dele e te visse chorando todos os dias, o que acha que ele pensaria? Eu acho que ele ficaria triste. Você sabe o quanto ele te amava. Não acha que ele sofreria ao ver o rosto triste de alguém que tanto amava? Então por que não sorrir todos os dias para que seu pai possa sorrir na caixa dele? O sorriso da gente faz ele sorrir. A felicidade da gente faz seu pai feliz dentro da caixa dele. Ao ouvir tal explicação, lágrimas brotaram nos olhos de Kei. Abraçando a filha com bastante força, os olhos de Tomako brilharam com as lágrimas que ela estava escondendo desde o dia seguinte ao velório. Um dia será a minha vez de entrar na caixa. Pela primeira vez, Kei entendeu o quanto devia ter sido difícil para o pai. Sentiu um aperto no coração ao pensar o quanto ele devia ter ficado arrasado por saber que seu tempo estava se esgotando e que precisaria deixar a família. Porém, ao finalmente refletir sobre os sentimentos do pai, ela também entendeu mais plenamente a grandeza das palavras de sua mãe. Kei compreendeu que somente um grande amor e o fato de conhecer bem o próprio marido a fariam dizer aquelas coisas. Após um tempo, tudo em volta dela desacelerou e se firmou aos poucos. Ela retornou do vapor à forma corpórea, voltando a ser Kei. Graças a Kazu, ela havia chegado 10 anos no futuro. A primeira coisa que fez foi dar uma olhada ao redor com cautela. Os grossos pilares e a imensa viga de madeira que atravessava o teto eram de um marrom escuro lustroso, como a casca da castanha portuguesa. Em uma das paredes, os 3 grandes relógios. As laterais de tom caque, cobertas por um reboco de argila, tinham a pátina deixada por mais de 100 anos. Kei achou aquilo maravilhoso, devido à tênue iluminação que coloria o café inteiro com uma gradação sépia. Mesmo durante o dia, não havia a mínima sensação de passagem do tempo. A atmosfera retro do café tinha um efeito reconfortante. No teto, um ventilador de madeira que girava devagar sem fazer barulho. Nada indicava que ela estava 10 anos no futuro. Porém, o calendário ao lado da caixa registradora mostrava que de fato era 27 de agosto, e Kazu, Nagari e Kotaki, que estavam no café com ela até momentos antes, agora já não se encontravam em canto algum. No lugar deles, havia um homem de pé atrás do balcão, encarando-a. Kei ficou confusa ao vê-lo. Ele vestia camisa branca, colete preto e gravata borboleta, e seu corte de cabelo era curto e tradicional. Obviamente, ele trabalhava no café, pois estava atrás do balcão, e não ficou surpreso ao ver Kei simplesmente aparecer na cadeira de repente. Então devia saber da natureza especial do lugar onde ela estava sentada. Ele não reagiu, ficou apenas encarando Kei. Não interagir com a pessoa que tinha aparecido era exatamente o que um funcionário do café faria. Após um tempo, ele começou a secar ruidosamente o copo que estava segurando. Aparentava ter 30 e tantos anos, talvez 40 e poucos. E parecia um garçom comum. Não tinha uma aparência lá muito simpática, e havia uma grande cicatriz de queimadura que ia da sobrancelha direita até a orelha direita, dando-lhe um ar um tanto intimidante. Passagem do tempo. A atmosfera retro do café tinha um efeito reconfortante. No teto, um ventilador de madeira que girava devagar sem fazer barulho. Nada indicava que ela estava 10 anos no futuro. Porém, o calendário ao lado da caixa registradora mostrava que de fato era 27 de agosto, e Kazu, Nagari e Kotaki, que estavam no café. Com licença. Normalmente, quem não ligava para o fato de a pessoa parecer simpática ou não.
Era capaz de puxar assunto com qualquer um e de conversar como se fosse sua amiga havia anos. Entretanto, naquele momento, estava se sentindo um pouco confusa com tudo. Falou com o homem como se fosse uma estrangeira tendo dificuldades com uma segunda língua. Cadê o gerente? O gerente? O gerente do café. Ele está por aqui? O homem atrás do balcão guardou o copo seco na prateleira. Acho que sou eu mesmo. Respondeu ele. O quê? Desculpe. O que foi? É você mesmo. Você é o gerente? Sou. Daqui? Isso. Deste café? Isso. Tem certeza? Não pode ser. Kay recostou o corpo, surpresa. O homem ficou assustado com a reação dela. Parou o que estava fazendo e saiu de trás do balcão. Qual é o problema exatamente? Perguntou ele, nitidamente incomodado. Talvez fosse a primeira vez que alguém reagia daquele jeito ao descobrir que ele era o gerente. Mas a expressão de Kay parecia exagerada. Kay estava se esforçando muito para entender a situação. O que tinha acontecido nesses 10 anos? Ela não conseguia entender como aquilo era possível. Eram tantas perguntas que ela queria fazer para o homem à sua frente, mas seus pensamentos estavam embaralhados, e ela não tinha tempo a perder. O café esfriaria e sua decisão de vir para o futuro seria em vão. Kay se recompôs. Olhou para o homem que a observava preocupado. Preciso me acalmar. Sim. E o antigo gerente? Antigo gerente? Um cara grandão, de olhos bem puxados. Nagari. Isso, ao menos ele conhecia Nagari. Kay percebeu que estava se inclinando para a frente. Nagari está em Hokkaido agora. Hokkaido. Isso, ela piscou os olhos, embasbacada. Precisava ouvir aquilo de novo. Hokkaido? Sim, Hokkaido. Kay começou a se sentir zonza. Não estava sendo como havia planejado. Desde quando conhecera Nagari, ele jamais mencionara Hokkaido. Mas por quê? Bem, isso eu não sei dizer. Respondeu ele enquanto esfregava a pele acima da sua sobrancelha direita. Kay ficou extremamente irritada. Nada estava fazendo o menor sentido. Era Nagari que você queria encontrar? Sem saber o objetivo de Kay, o homem havia se equivocado em sua suposição, mas ela até já tinha perdido a vontade de responder. Era tudo inútil. Nunca tinha sido muito boa em agir racionalmente sobre as coisas, sempre tomava suas decisões guiada pela intuição. Já diante de uma situação assim, não conseguia entender o que estava acontecendo nem como aquilo era possível. Achava que se pudesse ir para o futuro, conheceria a criança. Quando começou a desanimar, o homem perguntou. Então, foi para encontrar Kazu que você veio? Exclamou Kay, com uma esperança repentina. Como ela poderia ter esquecido? Havia se concentrado nas perguntas sobre o gerente, mas esquecera algo importante. Tinha sido Kazu que a incentivara a ir ao futuro. Tinha sido ela que fizera a promessa. De que importava se Nagari estava em Hokkaido? Contanto que Kazu estivesse por ali, não teria problema. Kay tentou conter seu entusiasmo crescente. E Kazu? Perguntou ela com rapidez. O quê? Kazu, ela está aqui? Se o homem estivesse mais perto, Kay provavelmente o teria agarrado pela gola da camisa. Sua intensidade o fez recuar alguns passos. Kazu está ou não está aqui? Veja só. O homem desviou a vista, confuso com a velocidade das perguntas de Kay. Na verdade, é que Kazu também foi para Hokkaido. Respondeu o homem com cautela. Então é isso. A resposta do homem havia destruído sua esperança por completo. Não. Nem Kazu está aqui. Ele olhou para Kay, preocupado. Parecia que o espírito dela tinha saído do corpo. Você está bem? Perguntou ele. Kay olhou para o homem com uma cara que dizia, não é totalmente óbvio que não, mas ele não fazia ideia da sua situação, então ela não podia falar nada. Estou sim. Respondeu, desanimada. O homem inclinou a cabeça, confuso, e voltou para trás do balcão. Kay começou a passar a mão na barriga. Não sei porquê, mas se eles estão em Hokkaido, esta criança também deve estar com eles. Pelo jeito, não vai dar certo. Então, deixou os ombros caírem e se curvou com tristeza. Sempre seria uma aposta.
Se a sorte estivesse do lado dela, ela conheceria a criança. Kei sabia disso. Se encontrar as pessoas no futuro fosse tão fácil, mais gente faria isso. Por exemplo, se Fumiko Kyokawa e Goro tivessem prometido que se encontrariam no café em 3 anos, claro que seria possível que isso acontecesse. Contudo, para tal, Goro teria que cumprir a promessa e comparecer. Havia inúmeros motivos para ele não conseguir cumpri-la. Goro poderia vir de carro e ficar preso no trânsito, ou decidir ir a pé e se deparar com interdições no caminho. Alguém poderia lhe pedir informações de como chegar a um certo lugar, ou ele poderia se perder e chegar atrasado. Talvez até acontecesse uma tempestade repentina ou um desastre natural. Ele poderia dormir até mais tarde ou simplesmente confundir o horário que os dois haviam marcado. Em outras palavras, o futuro é incerto. Com isso em mente, era possível que Nagari e Kazuo estivessem em Hokkaido, independentemente do motivo. Hokkaido ficava a 1000 quilômetros de Tóquio, e foi um choque descobrir que eles estavam tão longe. No entanto, ainda que estivessem a uma mera estação de trem de distância, já não seriam capazes de chegar ali antes de o café esfriar. Mesmo que ao voltar para o presente, ela contasse sobre a mudança, o fato de que eles estavam em Hokkaido nada alteraria. Quem sabia da regra? A sorte dela tinha acabado. Simples assim. Após refletir, começou a se sentir mais serena. Pegou a xícara e tomou um gole. Ainda estava quentinho. Seu humor podia variar com rapidez. Fazia parte do seu talento de viver alegremente. Seus altos e baixos podiam ser extremos, mas nunca duravam muito. Era uma pena que ela não conheceria a criança, mas não estava arrependida. Tinha ido atrás dos seus desejos e conseguirá ir para o futuro. Também não estava zangada com Kazuo e Nagari. Eles certamente tinham bons motivos e haviam se esforçado ao máximo para encontrá-la ali. Para mim, a promessa foi feita apenas alguns minutos atrás. Aqui são 10 anos depois. Enfim, não tem mais jeito. Quando eu voltar, posso muito bem dizer que a gente se encontrou e... Kei estendeu o braço para pegar o pote de açúcar na mesa. Jindon, bem na hora em que ela se preparava para pôr o açúcar no café, a campainha tocou, e por força do hábito, exclamaria olá, seja bem-vindo. Mas o gerente se manifestou antes. Kei mordeu o lábio e olhou para a entrada. Ah, é você. Disse o homem. Oi, voltei. Anunciou uma adolescente que deveria estar no começo do ensino médio, de seus 14 ou 15 anos. Ela estava com uma roupa apropriada para o verão, uma camisetinha branca, calça jeans cropped e sandálias de corda. O cabelo estava bem amarrado num rabo de cavalo preso com uma fivela vermelha. A garota daquele dia. Kei a reconheceu assim que viu seu rosto. Era tal que tinha vindo do futuro e pedido para tirar uma foto com ela. Da outra vez, estava com roupas de inverno e o cabelo era curto, então ela estava um pouco diferente. Mas Kei se lembrou de como tinha percebido seus olhos grandes e meigos. Então foi aqui que a gente se conheceu. Kei fez que sim para si mesma, compreendendo tudo, e cruzou os braços. Tinha achado estranho receber a visita de uma pessoa que não conhecia, mas agora fazia sentido. Nós tiramos uma foto juntas, não foi? Disse ela para a adolescente. Mas a garota ficou confusa. Desculpe, do que está falando? Perguntou hesitante. Kei percebeu seu engano. Ah, entendi. A adolescente devia ter voltado para o passado depois deste encontro. Assim, obviamente, a pergunta de Kei não faria sentido algum naquele momento. Ah, deixa pra lá, não é nada. Disse ela, sorrindo para a garota. A adolescente, contudo, parecia incomodada. Fez que sim educadamente e foi para o cômodo dos fundos. Bem, agora estou me sentindo muito melhor. Kei estava bem mais feliz. Tinha vindo para o futuro e descoberto que Kazuo e Nagari não estavam mais ali e que no lugar deles, havia um homem que ela não reconhecia. Kei começara a se sentir deprimida com a ideia de voltar para casa sem que nada tivesse acontecido como ela imaginara. Porém, tudo isso mudou quando a adolescente apareceu. Ela tocou na xícara para conferir que ainda estava morna. Precisamos nos tornar amigas antes que o café esfrie. Ao pensar nisso, uma sensação de alegria preencheu seu peito. Seria um encontro entre pessoas que estavam a 10 anos de distância. A garota reapareceu. Ah, ela estava segurando um avental vinho. Era o avental que eu usava. Kei não havia se esquecido do seu objetivo original. Contudo, não era de ficar remoendo sobre coisas que não iam acontecer. Então, alterou seu plano. Ela faria amizade com aquela jovem e interessante atendente. O homem deu uma espiada da cozinha e olhou para a garota de avental.
Ah, você nem precisa me ajudar hoje. Afinal, temos só uma cliente. Mas a garota não respondeu e ficou parada atrás do balcão. O homem não pareceu a fim de insistir e voltou para a cozinha. A adolescente começou a limpar o balcão. Ei, olhe para cá. Kay estava tentando desesperadamente chamar a atenção da garota e balançava o corpo de um lado para o outro, mas ela não levantou o olhar sequer uma vez. Isso não diminuiu o entusiasmo de Kay. Se está ajudando aqui, talvez seja a filha do novo dono? Kay considerou essa possibilidade. Bip, 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 bip. Ouviu-se o som perturbador de um celular tocando no cômodo dos fundos. De repente, Kay se conteve para não ir atender. 10 anos tinham se passado, mas o toque do telefone continuava o mesmo. E, cuidado, foi por pouco. Ela quase descumpriu a regra e levantou da cadeira. Poderia sair do seu lugar, mas, se fizesse isso, voltaria à força ao presente. O homem saiu da cozinha dizendo que atenderia e entrou no cômodo dos fundos. Kay fez um gesto exagerado como se estivesse enxugando a testa e suspirou aliviada. Escutou o homem falando. Sim, alô? Ah, oi. Sim, ela está. Ah, tá bem. Espera. Vou até lá e... De repente, ele saiu do cômodo dos fundos. O homem trouxe o celular para Kay. Telefone. Disse ele enquanto entregava-lhe o aparelho. Para mim? É Nagari. Ao ouvir o nome de Nagari, Kay imediatamente pegou o telefone. Oi, por que está em Hokkaido? Pode me explicar o que está acontecendo? Pediu ela com a voz alta o bastante para ressoar pelo café inteiro. O homem, ainda sem entender a situação, inclinou a cabeça confuso, coçou a sobrancelha e voltou para a cozinha. A adolescente não reagiu, como se fosse indiferente à voz alta de Kay, e apenas continuou o que estava fazendo. Como assim não teve tempo? Sou eu que não tenho tempo. O café estava esfriando até mesmo enquanto ela falava. Mal consigo te escutar. O quê? Estava segurando o celular no ouvido esquerdo enquanto tampava o direito com a outra mão. Por algum motivo havia um baita barulho de fundo do outro lado da linha, ficava difícil escutar qualquer coisa. O quê? Uma colegial? Ela repetiu para Nagari repetir o que tinha dito. Sim, ela está aqui. A que visitou o café há umas 2 semanas. Ela veio do futuro para tirar uma foto comigo. Sim, isso. O que tem ela? Perguntou Kay enquanto fitava a garota que, apesar de evitar o olhar de Kay, tinha parado o que estava fazendo. Por que será que ela parece tão ansiosa? Pensou Kay enquanto a conversa continuava. Ela estava incomodada, mas precisava se concentrar e ouvir as importantes informações que Nagari estava dando. Eu já disse, mal consigo te escutar. O quê? Essa garota? Nossa filha. Naquele momento, o relógio do meio começou a bater, drim dom, 10 vezes. Foi então que Kay percebeu a hora pela primeira vez. Não havia chegado no futuro às 15 horas. Eram 10 horas da manhã. Seu sorriso desapareceu. Ah, tá bem. Certo. Respondeu ela com a voz fraca. Então desligou e pôs o celular na mesa. Kay estava querendo conversar com a garota, mas agora seu rosto estava pálido e retraído, sem nenhum sinal da expressão animada e esperançosa de alguns momentos antes. A adolescente tinha parado o que estava fazendo e também parecia completamente apavorada. Kay estendeu o braço devagar e segurou a xícara para conferir a temperatura do café. Ainda estava quente. Tinha tempo antes que o café esfriasse por completo. Virou-se e olhou a garota outra vez. É a minha. A ficha caiu de repente e Kay notou que estava frente a frente com a filha. Devido ao chiado, tinha sido difícil ouvir a ligação, mas o principal ela havia entendido. Você planejou viajar 10 anos para frente, mas houve algum erro e foram 15. Parece que houve uma confusão, e 10 anos e 15 horas se transformaram em 15 anos e 10 horas. Quando você voltou do futuro, a gente ficou sabendo disso, mas agora estamos em Hokkaido por motivos inevitáveis que não posso explicar porque não daria tempo. A garota na sua frente é a nossa filha. Você não tem muito tempo sobrando, então apenas fique olhando a nossa filha toda crescida e saudável e depois volte para casa. Após dizer tudo isso, Nagari deve ter se preocupado com o tempo que restava a Kay, pois ele simplesmente encerrou a ligação. Depois de descobrir que a garota na sua frente era sua filha, de repente Kay não sabia mais como falar com ela. Mais do que confusão e pânico, ela sentia um arrependimento enorme. Arrependia-se de algo bem simples.
Tinha certeza de que a adolescente sabia que ela era sua mãe. Porém, Kay presumira que a garota devia ser filha de outra pessoa, pois a diferença de idade era grande demais. Embora ainda não o tivesse reparado, de repente ouviu o tic-tac dos ponteiros dos relógios de parede. Eles pareciam avisar: tic-tac, tic-tac, anda que o café está esfriando. No entanto, na expressão triste da adolescente, Kay viu a resposta da pergunta que ela queria fazer, mas não tinha conseguido. Pode me perdoar por eu não ter conseguido fazer mais do que te dar a luz? Kay sentiu um aperto no coração. Não sabia o que dizer. Como você se chama? Perguntou Kay. Sem responder a essa simples pergunta, a garota abaixou a cabeça em silêncio. Kay interpretou isso como mais uma prova de que ela a culpava. Sem conseguir suportar o silêncio, também abaixou a cabeça. Então, Miki, disse a garota com uma vozinha triste e esvaída. Era tanta coisa que Kay desejava perguntar, porém, ao perceber o quanto a voz de Miki parecia fraca, ela ficou com a impressão de que a adolescente estava relutante em falar com ela. Miki, que nome bonito! Kay não conseguiu externar mais nada. Miki ficou em silêncio. Então, olhou para Kay como se não tivesse gostado da reação e saiu correndo para o cômodo dos fundos. Naquele momento, o homem pôs a cabeça para fora da cozinha. Miki, você está bem? Perguntou, mas a adolescente o ignorou e entrou no quarto. Ding-dong. Olá, seja bem-vindo. Uma mulher entrou bem na hora em que o homem disse isso. Ela estava de blusa branca de mangas curtas, calça preta e avental vinho. Devia estar correndo no sol quente, pois estava esbaforida e encharcada de suor. Exclamou Kay, reconhecendo-a. Ou ao menos ela ainda era reconhecível. Ao ver a figura ofegante, Kay realmente sentiu que 15 anos haviam se passado. Era Fumiko Kyokawa, a mulher que naquele mesmo dia tinha perguntado a Kay se ela estava bem. Fumiko era toda esbelta na época, mas agora estava um tanto cheinha. Fumiko percebeu que Miki não estava ali. Cadê Miki? Perguntou ela ao homem. Fumiko devia saber que Kay ia aparecer naquele horário e naquele dia. Ela parecia estar agindo com urgência. O homem obviamente enervara-se com o tom de cobrança dela. Nos fundos. Respondeu ele, ainda sem entender o que estava acontecendo. Por quê? Perguntou ela, batendo a palma no balcão. Por que o quê? Questionou ele secamente e começou a esfregar a cicatriz acima da sobrancelha direita, confuso, sem entender o motivo de estar levando a culpa. Não acredito nisso. Disse ela suspirando e o fulminando com o olhar. Porém, Fumiko não queria perder tempo com acusações. Ela já estava errada por ter se atrasado para um acontecimento tão importante. Então é você que tem cuidado do café? Perguntou Kay com a voz fraca. Isso. Respondeu Fumiko, olhando-a diretamente. Você falou com a Miki? Era uma pergunta tão direta que Kay se sentiu constrangida demais para responder e apenas olhou para baixo. Vocês duas conversaram direito? Insistiu Fumiko. Sei lá. Murmurou Kay. Pode deixar, eu vou atrás dela. Não precisa. Pediu Kay com mais clareza. Fumiko, que já estava se dirigindo aos fundos, parou. Por que não precisa? Já está bom. Disse Kay com dificuldade. Nós vimos o rosto uma da outra. Deixa disso. Ela parecia que não queria me ver. Mas ela vai querer sim. Exclamou Fumiko, contradizendo Kay. Miki estava querendo muito te encontrar. Faz tanto tempo que espera pelo dia de hoje. Mas acho que eu causei tristeza demais a ela. É claro que não foi fácil e que em certos momentos. Foi o que imaginei. Kay estendeu a mão para o café. Fumiko reparou. Então vai simplesmente voltar e deixar as coisas como estão? Perguntou Fumiko, percebendo que não estava conseguindo convencê-la a ficar. Poderia apenas dizer a ela que eu lamento muito e que, ao ouvir as palavras de Kay, a expressão de Fumiko entristeceu-se de repente. Mas acho que eu causei tristeza demais a ela. Mas é que não acho que esteja falando sério. Você se arrepende de ter gerado a Miki? Não percebe que ao dizer que lamenta, fica parecendo que ter engravidado e tido sua filha foi um erro? Ela ainda não nasceu de mim. Não nasceu, mas não me arrependo de ter decidido tê-la.
Ao ver Kei nitidamente fazer que não, Fumiko disse: então eu vou chamá-la. Kei não conseguiu responder. Eu vou buscá-la. Fumiko nem esperou Kei reagir. Ela simplesmente foi para o cômodo dos fundos, sabendo muito bem que não tinha tempo a perder. Ei, Fumiko! Chamou o homem enquanto a seguia até os fundos. E, o que devo fazer? Ao ficar sozinha no café, Kei encarou a xícara à sua frente. Fumiko tem razão, mas assim fica mais difícil ainda saber o que dizer. Então Miki apareceu. Fumiko estava com as mãos nos ombros dela. Miki olhava para o chão, e não para Kei. Vamos, querida, não desperdice este momento. Encorajou a Fumiko. Miki. Kei queria falar o nome dela, mas a voz não saiu. Vá, anda. Incentivou a Fumiko, tirando as mãos dos ombros de Miki. Fumiko olhou para Kei rapidamente e logo voltou para os fundos. Mesmo depois de Fumiko ir embora, Miki continuou encarando o chão em silêncio. Vou precisar dizer alguma coisa. Kei tirou a mão da xícara e encheu os pulmões. Então, você está bem? Perguntou ela. Miki ergueu um pouco a cabeça e olhou para Kei. Sim. Disse ela com a voz baixa e hesitante. Você ajuda aqui, é? É. As respostas de Miki eram diretas e monossilábicas. Kei estava achando difícil dar sequência à conversa. Nagara e Kazu estão em Hokkaido? Sim. Miki continuou evitando olhar para o rosto de Kei. Toda vez que ela respondia, sua voz ficava um pouco mais baixa. Não parecia querer muito papo. Sem pensar muito, Kei perguntou. Por que ficou aqui? 13. Kei se arrependeu da pergunta na mesma hora em que ela saiu da sua boca. Ao perceber que esperava que Miki dissesse que queria conhecê-la, Kei percebeu o quanto aquela pergunta tão direta poderia soar insensível. Ela olhou para baixo envergonhada. Mas então Miki respondeu. Bem. Começou ela em voz baixa. Agora sou eu que preparo o café para as pessoas que se sentam aí. Você prepara o café? Isso, como Kazu sempre fazia. Ah. Agora sou eu que cuido disso. É mesmo? É, mas esse foi o fim abrupto do fluxo da conversa. Miki parecia não saber mais o que dizer e olhou para baixo. Kei também não conseguiu encontrar algo para falar, mas queria perguntar uma coisa. A única coisa que eu fiz por você foi te colocar neste mundo. Pode me perdoar por isso? Mas como ela poderia esperar receber tamanho perdão? Havia causado tanta tristeza. A reação de Miki fez Kei achar que tinha sido egoísmo ir para o futuro. Com cada vez mais dificuldade para encará-la, Kei passou a olhar o café à sua frente. A superfície do café que enchia a xícara tremia muito sutilmente. Não havia mais a fumacinha subindo. Julgando pela temperatura da xícara, logo ela teria que partir. O que foi que eu vim fazer aqui? Adiantou alguma coisa eu vir do passado? Agora tudo me parece tão inútil. Isso só fez gerar mais sofrimento. Quando eu voltar para o passado, por mais que eu tente, a tristeza de Miki não vai sarar. Não dá para mudar isso. Kotaki, por exemplo, voltou ao passado, mas isso não curou Fusagi. Da mesma maneira, Irai não conseguiu impedir sua irmã de morrer. Kotaki conseguiu receber sua carta, e Irai encontrou a irmã. A doença de Fusagi ainda estava se agravando, e Irai nunca mais irá vê-la. É a mesma coisa comigo. Não tem nada que eu possa fazer para mudar os 15 anos que Miki passou na tristeza. Apesar de ter realizado o desejo de visitar o futuro, Kei ainda sentia um desespero agudo. Bem, não posso deixar o café esfriar. Disse, enquanto estendia a mão e pegava a xícara. Hora de voltar. Mas, naquele momento, ela ouviu o passo se aproximando. Miki tinha parado perto dela. Ela pôs a xícara na mesa e olhou diretamente para a filha. Miki. Kei não sabia o que Miki estava pensando. Mas agora não conseguia tirar os olhos dela. A garota estava tão perto que Kei quase poderia tocá-la. Miki respirou fundo. Uns instantes atrás. Começou ela com a voz trêmula. Quando você disse para Fumiko que eu não queria te ver, não é nada disso. Kei ficou escutando, atendo-se a cada palavra. Eu sempre pensei, se a gente se encontrasse, é claro que eu ia querer conversar com você. Havia tantas coisas que Kei também queria dizer. Mas na hora em que aconteceu, eu fiquei sem saber o que dizer. Kei também não sabia o que dizer. Não tinha conseguido expressar com palavras o que queria perguntar. E sim, teve momentos em que eu fiquei bem triste. Kei imaginava que sim.
Pensar em Miki sozinha daquele jeito partia seu coração. Não posso mudar esses seus momentos tristes. Mas... Miki sorriu encabulada ao dar outro passo para frente. Você me deu a minha vida e isso me deixa tão feliz. Dizer o que precisa ser dito é algo que requer coragem. Certamente Miki precisou de toda a sua coragem para expressar seus sentimentos para a mãe que tinha acabado de conhecer. Sua voz vacilava incerta, mas tinha revelado seus verdadeiros sentimentos. Mas, lágrimas em profusão começaram a cair dos olhos de Kei. Mas nunca poderei fazer mais por você do que gerá-la. Miki também começou a chorar. Porém, usando as mãos para enxugar as lágrimas, sorriu ternamente. Mãe! Chamou com uma voz nervosa e ao mesmo tempo eufórica, mas Kei a ouviu com total clareza. Miki a chamara de mãe. Mas eu não lhe dei nada. Kei cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam enquanto ela chorava. Mãe! Ao ser chamada de novo, Kei se lembrou de repente. Logo ela precisaria se despedir. Diga, minha filha. Kei ergueu o rosto e sorriu, retribuindo os sentimentos de Miki. Obrigada. Agradeceu Miki com o maior sorriso de todos. Muito obrigada por ter me gerado. Muito mesmo. Ela olhou para Kei e fez o sinal da paz rapidamente. Miki. Mãe. Naquele momento o coração de Kei exultou. Ela era a mãe daquela adolescente. Não era apenas uma familiar qualquer. Era a mãe daquela menina que estava na sua frente. Kei não conseguiu conter o pranto. Eu finalmente entendi. O presente não mudou para Kotaki, mas ela proibiu os outros de a chamarem pelo seu sobrenome de solteira, e sua atitude em relação a Fusagi mudou. Ela ficaria com Fusagi e continuaria sendo sua esposa, mesmo que tivesse desaparecido da memória dele. Irai abandonou seu bem-sucedido e próspero bar, e voltou para a família. Enquanto reconstruía sua relação com os pais, aprendia aos poucos como o hotel funcionava. O presente não muda. Fusagi não tinha mudado em nada, mas Kotaki passou a desfrutar das conversas com ele. Irai havia perdido a irmã, mas a foto que Irai enviará para o café a mostrava feliz junto aos pais. O presente não tinha mudado. Mas essas duas pessoas tinham. Tanto Irai quanto Kotaki voltaram para o presente de coração mudado, prontas para seguir em frente. Kei fechou os olhos devagar. Eu estava tão concentrada no que não dava para mudar que me esqueci da coisa mais importante. No seu lugar, Fumiko havia passado esses 15 anos ao lado de Miki. Nagari fora um pai presente e muito amoroso, certamente querendo compensar a ausência da mãe. Também no seu lugar, Kazu tinha enchido Miki de carinho, no papel de mãe e de irmã mais velha. Kei percebeu que Miki estava cercada de pessoas afetuosas que realmente a apoiaram naqueles 15 anos sem ela e que desejavam do fundo do coração que ela fosse feliz. Tenho tanto orgulho de você. Obrigada por ter crescido com tanta saúde e alegria. Você me deixou muito feliz só de ter crescido tão bem e saudável. É só isso que eu quero te dizer. Gratidão, é isso que eu sinto bem aqui no meu íntimo. Miki. Sem enxugar as lágrimas, Kei abriu seu melhor sorriso para a filha. Obrigada pela honra que foi gerar você. Quando Kei voltou do futuro, seu rosto estava repleto de lágrimas. No entanto, todos perceberam de imediato que não eram lágrimas de tristeza. Nagari suspirou aliviado, e Kotaki desatou a chorar. Mas Kazu sorriu com tanta ternura que era como se houvesse visto com seus próprios olhos o que tinha acontecido. Bem-vinda ao lar, disse ela. No dia seguinte, Kei foi para o hospital. Na primavera do ano seguinte, uma bebê cheia de vida, saudável e feliz veio ao mundo. A matéria da revista sobre a lenda urbana dissera, no fim das contas, quer a pessoa volte para o passado ou viaje para o futuro, o presente não muda. Então fica a pergunta, para que exatamente serve aquela cadeira? No entanto, Kazu continuava acreditando que independentemente das dificuldades que as pessoas estivessem enfrentando, elas sempre teriam a força necessária para vencê-las. E se a cadeira era capaz de mudar o coração de alguém, ela claramente servia para alguma coisa. Porém, com sua expressão impassível, Kazu apenas diria: beba o café antes que ele esfrie. Fim. Palavras que respiram.